Eu citei duas, está faltando 3 necessidades do homem, 3 necessidades das mulheres, né? Apertem um cinto aí e vamos para a nossa conclusão. Isso, nós citamos dessa necessidade e eu quero falar uma terceira necessidade, já que eu terminei com a do homem. Coloca a terceira necessidade da mulher. Muito bem, a integridade do seu marido. Vocês estão anotando, gente? Né? Muito bem, você anota aí. Sua Bíblia está aberta em Efésios no capítulo 5 e essa é uma necessidade da esposa. Como eu falei com os homens, né? É um céu na terra quando os homens cuidam bem da esposa. Pode ter certeza disso. Vocês serão muito retribuídos, muito bem cuidados também. É uma necessidade da esposa, a integridade do marido. Por que eu cito essa necessidade? Entendo que ela realmente, né, é uma das necessidades essenciais. As esposas, e agora eu vou falar aqui com os homens, de homem para homem, elas precisam ter certeza de que são únicas, as únicas na vida dos seus maridos, que não existe nenhuma outra que complete física, mental, emocionalmente. Tem homens que se ligam emocionalmente a outras mulheres e esse é um perigo. Sua melhor amiga deve e sempre vai ser a sua esposa. E qual é o perigo em relação a isso? Mulheres desconfiadas e inseguras reagem de formas as mais diversificadas, né? Algumas reagem com tristeza, com choro, com depressão, com a saúde atacada. Deixa eu falar aqui com os homens. Mulher tem capacidade de criar um enredo na cabeça que dá inveja nesses novelistas aí da rede esgoto de televisão, entendeu? Então, você não pode deixar a sua mulher ficar imaginando coisas, pensando, né? Você não pode deixar a sua mulher criar histórias na cabeça e guardar com ela mesmo, porque ela vai juntando os pontos, criando esse enredo, e muitas vezes ela vai ficar amargurada, e a angústia, a tristeza, é uma porta de entrada para diversas doenças, que nós chamamos das doenças psicossomáticas. Então, se a sua mulher começar a ficar pensando nessas coisas, isso vai desencadear doenças dela. Você vai ter que pagar psicólogo, terapeuta, vai ter que pagar tratamento para ela. Não é muito melhor guardar esse dinheiro e vocês irem para a praia e desfrutar a vida? Amém? Em outras palavras, o marido, ele não só deve viver uma vida íntegra, mas ele precisa dar esta certeza para sua esposa. De que maneira? A senha do celular é compartilhada, do Instagram, do Facebook. É uma vida a dois. E a nudez de corpos é apenas uma expressão como deve ser a vida conjugal num todo. Irmãos, o diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Ele vem e faz um estrago. Anota isso. Ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Nós conhecemos casais que declararam e fizeram juras de amor, e realmente eram apaixonados e gostavam e amavam ao outro. De repente um começou a brincar com o pecado, outro começou a blefar com as coisas do mundo, e o inimigo vem. E o diabo não tem dó de ninguém, ele destrói, ele acaba com tudo, não sobra nada. Então, o que o marido ele vai fazer? Ele não só vai viver uma vida íntegra, mas ele vai dar de uma maneira muito clara, dizer assim: olha, minha vida para minha esposa é um livro aberto. Esse final de semana é uma excelente oportunidade para você olhar nos olhos da sua mulher. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para os homens. Mulheres não resistem a esse negócio. Olha para você ver, né? As irmãs tampem o ouvido aí, vou falar só com os homens, né? Você tem que pegar a sua esposa
e olhar nos olhos dela e falar assim: querida, eu quero que você saiba que você é a única mulher da minha vida que me completa em todas as áreas. Algum tempo atrás, eu estava pensando em algumas coisas, aí eu virei para minha esposa. Mulher não resiste um negócio desse. Eu falei assim: amor, se eu pudesse voltar há 22 anos atrás, na igreja presbiteriana do Primavera, onde tinha tantas outras meninas, se eu pudesse voltar atrás, eu te escolheria novamente. Nosso Deus, Jesus, né? Pensa no fogo do céu, aleluia. Você precisa encontrar maneiras de expressar continuamente esse cuidado, e depois você lasca um beijo na boca dela e vai desfrutar da vida. Então acabe com todas essas inseguranças, pequenas, né, e grandes atitudes que vão trazer alegria no casamento. Estamos juntos? Os homens então que querem viver o melhor de Deus no casamento, eles sabem dessa necessidade, a terceira necessidade da mulher, e eles vão atentar para ela. Necessidade do homem, preste atenção, minhas irmãs, é uma necessidade do marido ter a sua mulher, né, atraente, interior e exteriormente. 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro vai falar, na verdade, dessa beleza interior, né? Esta beleza interior. Olha que interessante. Lá no capítulo 3, da primeira carta de Pedro, ele vai falar sobre a vida piedosa, né? A vida da beleza interior, que eu chamo de graça aqui em movimento. Quando ele fala assim: olha, vocês esposas sejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Isso é beleza interior. Que a beleza de vocês não seja apenas a exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Uau, que coisa linda! Sabe o que a palavra de Deus está descrevendo aqui? Uma necessidade do marido, que a sua esposa desenvolva esta beleza interior, a graça contínua. O que é a beleza interior? Pedro vai dizer: um espírito manso e tranquilo. Beleza interior tem a ver com gentileza, com doçura. Beleza interior é desenvolvida quando você tem o tempo a sós com Deus, a comunhão com Deus, o devocional com Deus. A mulher vai desenvolvendo no passar dos anos, né, e da sua experiência e maturidade, esta beleza interior tem grande valor diante de Deus e diante também do seu marido, tem uma grande importância. Ele coloca aí uma ilustração de Sara. A Sara mostrou a sua beleza interior quando ela acompanhava o seu marido, porque Deus falou com Abraão para sair da sua terra, e ela também, no ato de fé, acompanha o seu marido, chama-o de Senhor, respeitando o seu marido diante de todos lá da sua casa, dos seus servos. Isso é beleza interior. E Pedro vai dizer assim: olha, mulheres, atente para a beleza interior. E para a beleza exterior? Bom, isso não precisa falar muito, vocês sabem muito bem cuidar de vocês mesmas, né? A beleza exterior. Mas a beleza exterior você precisa atentar para ela também. A aparência, uma mulher bonita que suspira, né, ou arranca suspiras do seu marido, que ele tem orgulho de apresentar. Minhas irmãs, em outras palavras, cuidem bem de si mesmas, né? Invistam no salão. A partir de hoje, né, o cartão de crédito é sem limite no salão de beleza. Amém? Tem alguma irmã aqui que é dona de salão? Geralmente algumas igrejas. É ali, ó, promoção, né? Então eu quero que as irmãs, ó,
dê preferência ali, né? Porque, minha irmã, você precisa cuidar também da beleza exterior. Bom, depois que você tem Jesus, a Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, e agora que você tem Jesus, você é mais bonita ainda, né? Como é que é o nome da irmã? Érica. Aí você já tem Jesus, o rosto está formoseado, aí você vai ainda no salão da Érica, você dá um tratamento em você, o seu marido fica doido, né? É sucesso total. E você precisa cuidar bem de si mesmo, porque se você não investir no cuidar, aí passa uma outra toda arrumada lá e o olho dele vai na outra assim, ó. Então, você vai andar impecável, você vai cuidar bem de si mesmo, você vai investir na sua beleza interior, na sua beleza exterior, porque é uma necessidade do seu marido, né? Quantas experiências nós temos em relação a isso aqui, ó. Cuide bem de si mesmo, não importa o avançar da idade, você vai ficando ainda mais bela. Quarta necessidade da mulher, segurança financeira. Vocês acharam que era do homem, né? Pois bem, mas é uma necessidade da mulher, esta que nós chamamos de segurança financeira. Por quê? Porque a mulher tem uma necessidade de saber que o seu marido é capaz de manter a sua família, de ser o provedor da casa. E esta área, gente, é tão importante. Só a área de finanças, meu Deus, quantos casamentos fracassando porque não cuidam bem da área financeira. Só em Provérbios, 105 versículos que falam sobre a questão financeira, e nós sabemos que Jesus citou mais, ou falou mais sobre o dinheiro do que no céu e o inferno, porque o Senhor Jesus sabia como o dinheiro é tão importante nas questões dos relacionamentos. Quantos casais, por exemplo, não sabem quanto que o cônjuge ganha, o outro ganha, e nem onde gasta? Uma pergunta para vocês: você sabe quanto que o seu marido, a sua esposa ganha? Você sabe o quanto que os dois recebem? O valor, porque o casamento é uma união física, intelectual, emocional, social e espiritual, mas é uma união financeira também. Não tem esse negócio do meu dinheiro, o seu dinheiro é o nosso. Já que as contas não são nossas, o dinheiro também é nosso. Mas para a mulher, ela tem uma necessidade maior de segurança nessa área. Por quê? Porque Deus colocou no DNA da mulher. C.S. Lewis cita isso no Cristianismo Puro e Simples, no capítulo que ele fala sobre o casamento. O marido deve dar essa segurança à mulher porque ela é a protetora do lar. Ela é a guardiã da casa, né? Ela está no DNA dela, de cuidar das coisas da casa, e a mulher está sempre pensando em quem, gente? Nos filhos. Ela não pensa só em si mesma, ela pensa na provisão para os seus filhos também. Geralmente as mulheres são melhores administradoras financeiras, né? Eu não sei se ontem foi no calor da dinâmica, mas há uma estatística que diz que as mulheres são melhores administradoras financeiras do que os homens por causa da própria força da natureza. O homem está pensando em trocar de carro, mesmo já estando apertado e não tem necessidade, porque o colega de serviço trocou. Aí ele quer um zero também, igual do outro lá, para competir. A mulher está pensando no material de escola dos filhos, ela está pensando na reforma da casa que é necessária, ela está pensando nas coisas que são de absoluta necessidade, e por isso que muitas vezes elas são melhores administradoras. Então, como é que a gente resolve essas questões da área financeira? Você como marido, né, e você também esposa, vai compartilhar qual é o orçamento, quanto é que nós ganhamos, como é que nós vamos administrar, quais são as necessidades, qual é o nosso planejamento, o nosso gerenciamento responsável. Lembra da palavra de Jesus? Se dois concordarem na terra, será concordado no céu. Por que não então orar pela prosperidade na área financeira? Muitas vezes o casal está competindo na área financeira quando eles deveriam estar cooperando. Gente, Jesus nos deu a senha. Se os dois concordarem na terra, será concordado no céu. Por que marido e mulher não sentam então na mesa, peguem as contas e falam assim: amor, qual é o próximo investimento
que nós vamos ter ou vamos fazer? Porque se os dois concordarem e começarem a orar por essas mesmas coisas, há um céu aberto disposto a nos abençoar. Amém? Você crê nisso? Pode crer, Jesus falou que se dois concordarem na terra, será concordar no céu. Ele mesmo interpreta e sabe como vai administrar essas orações. Mas é importantíssimo que os dois concordem, que haja uma aliança também nessa área financeira. Agora deixa eu falar isso para os homens. Preste atenção, homens. Crise financeira é um perigo para a mulher, porque você pode administrar bem isso na sua mente, mas as mulheres não administram. E a crise financeira atinge uma área comprovada cientificamente, diminui a libido da mulher. Peguei vocês agora. Se eu fosse um pastor pentecostal, eu ia falar assim: eu vou falar tudo que Deus está me mandando aqui. Gente, eu amo os pentecostais, eu tenho familiares, por isso que eu cito assim, tá? Eu brinco. Então, você precisa, né, cuidar bem desta área financeira, se dois concordam. Anota aí o segredo da prosperidade. Vamos lá, 4 segredos da prosperidade. Deixa eu falar. À luz da Bíblia, primeiro, seja fiel a Deus no dízimo. Eu vou abrir as comportas dos céus, vou derramar bênçãos sem medida. Gente, se o Deus Todo-Poderoso falou isso, como é que você pode duvidar ou questionar o dízimo? De jeito nenhum. Experiência, né? Você tem experiência. Quem é dizimista fiel já sabe. Deus se vira na palavra dele, mas ele cumpre a promessa. Deus é fiel, ele abre as comportas dos céus. Segundo, Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará. Esse é o segundo segredo da prosperidade. Generosidade nas ofertas, né? Generosidade. Deus tem me abençoado muito. Eu cito em alguns lugares, o tesoureiro falou, pastor Luciano, que já passou de 500 mil reais de oferta por meio dos livros. É bênção demais. Eu nunca imaginava que eu ia escrever livros e por meio dos livros eu iria ofertar tanto. E a alma generosa prosperará. Isso é verdade. Deus tem me abençoado e prosperado, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Terceiro segredo da prosperidade: honre seu pai e a sua mãe. Efésios capítulo 6 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que tudo te vá bem, isso é prosperidade, e tenhas longos anos de vida sobre a terra, isso é longevidade. Então, o casal inteligente que quer prosperar, eles vão honrar pai e mãe. Vocês já são casados, a prioridade é o casal e a família? Sim, mas enquanto um dos pais ou os pais estiverem vivos, você tem uma responsabilidade de honrar os seus pais. E se envolver necessidade de cuidado na área financeira, pode cuidar, que Deus tem uma palavra para filho que honra pai e mãe: eu vou te prosperar. Isso é uma bênção. Eu mandei no grupo de família geral, né, família Dimas, e eu mandei lá assim: gente, estou indo para Maringá, tem algum primo aqui? Aí tem uma prima minha, nós encontramos aqui, tiramos foto aqui no intervalo. Amanhã ela vai estar lá no culto, na Vila Operária, à noite, pedi ela para chamar. E tem outros parentes também em Paranavaí. Então, é uma família muito grande, está espalhada no Brasil todo. Aí, onde eu vou, eu mando, estou indo para tal cidade. E como é gostoso a gente encontrar a família, e nós estávamos falando. A minha falecida mãe dela também, que eram irmãs, né? E a gente vai lembrando como é bom, enquanto um dos pais estiverem vivos, nós temos a obrigação de honrar, né? De honrar os nossos pais, inclusive financeiramente. Agora, até mesmo depois que o seu pai e a sua mãe faleceu, você ainda precisa honrar o seu pai, a história e a memória. Por exemplo, a minha mãe está no céu, na glória com o Senhor, e minha mãe era uma assembleiana, né? E ela que fez o apelo para mim. Eu tinha 7 anos de idade, para eu me entregar a vida a Jesus, e me converti na mesa, fiz a minha primeira oração de confissão. É uma das poucas lembranças vívidas que tem na minha mente, certamente porque aquele dia ali foi um dia que eu experimentei a regeneração, ao entregar a minha vida para Jesus. E minha mãe criou no Evangelho. Agora você imagina, um homem criado no Evangelho se torna pastor, e minha mãe teve essa alegria durante muitos anos. Ela morreu na virada do ano de 2017 para 2018. Aí no velório da minha mãe, o pastor Vanderlei falou assim: ô, irmã Terezinha era tão cooperadora, até esperou terminar um culto para falecer. Eu falei assim: é mesmo, né? Minha mãe era tão cooperadora do Evangelho que ela esperou o culto. Não acabou o culto, aí ela partiu para a glória e está lá com o Senhor. Você já imaginou, depois de tudo que a minha mãe ensinou, orou, intercedeu por mim, depois como pastor formado, simplesmente larga o Evangelho, vai brincar com as coisas do mundo e vai desonrar a Jesus e a história dela? De jeito nenhum. Então,
A palavra que traz prosperidade é: honre o seu pai e a sua mãe, né? Isso vai trazer prosperidade. Quarto segredo da prosperidade: se você não administra muito bem, você quebra o cartão de crédito. Quebra o cartão de crédito. Por quê? Não, você é proíbe de jeito nenhum, não é pecado ter o cartão de crédito, mas você sabia que o crédito é uma dívida que você vai criando, né? E muitas vezes, gente, quem é que lucra tanto com o cartão de crédito? Não somos nós, as empresas. Você atrasou um dia, vai ter juros ali, e vão ganhando juros sobre juros. Juros no nosso Brasil é caríssimo. Eu creio também que um perigo do cartão de crédito não é só de maus administradores. Muitas vezes você tem compras desnecessárias por causa do cartão. Vocês já vivenciaram isso? Porque antes a gente andava com dinheiro. Aí, na hora que você tirava uns R$300, as 3 notas assim de 100 brilhando, você falava assim: eu estou precisando disso? R$300 um negócio desse? Você pegava o dinheiro e jogava dentro do bolso de volta. Não era assim? Hoje não. Você já viu algum cartão de crédito feio? Você já viu algum cartão de crédito lá escrito dívida? Não, com a caveirinha. Cartão de crédito como que é, gente? É lindo. Ele é platinum. Ele brilha, ele é gold, ele é ouro. Não é assim? Aí você tira ele do bolso, aí ele brilha para você, ele fala assim: vem, né? Vem em mim. Bom, isso é um perigo, porque você já comprou, quantos compraram coisas inúteis, depois já arrependeram? Comprou. A gente vai entulhando a casa de coisas inúteis, aí põe no quartinho de despensa, que é o quartinho da bagunça, né? Você vai entulhando aquelas coisas lá, coisas desnecessárias, que você comprou, né, sem necessidade, para impressionar não sei quem. Então, cuidado da área financeira, ele é de uma extrema necessidade para a saúde do nosso casamento. Eu achava que era 50%, mas aí, recentemente, lendo outros livros mais atuais, eles estão citando que 70% a 80% dos divórcios envolvem questões financeiras. Se, meu Deus, esse negócio então é realmente perigoso. Então, o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai cuidar bem da sua área financeira, vocês vão crescer e vão prosperar juntos. Amém, arcanjo? Amém. É uma quarta necessidade do homem: o apoio doméstico. Aleluia! O que é o apoio doméstico, gente? Quando você vê essa imagem, você tem uma ideia, né, do que seja o apoio doméstico. Alguma mulher, uma irmã falou assim: não, pastor, o apoio doméstico é uma necessidade da mulher. Uma mulher precisa que um homem ajude ela em casa. Calma, minha irmã. Né? O apoio doméstico tem a ver com uma pesquisa que foi feita. Pesquisaram em centenas de homens o que os homens mais querem ao chegar em casa. Surpreendentemente, 70% querem tranquilidade. Tranquilidade, não foi o sexo, você achou que era, né? O sexo vem depois. Tranquilidade. O apoio doméstico, então, significa a mulher, ainda que ela trabalhe em casa, Deus colocou isso no DNA dela, ela será sempre a responsável pelo cuidado do seu lar. Quem é que escolhe o jogo de prato, o forro de mesa? Quem é que escolhe os móveis? Quem é que decora a casa? Claro, sempre é a responsabilidade maior da mulher. A mulher gosta dessas coisas. Deus colocou isso no DNA dela. Então, ela vai manter um lar aconchegante, onde ela encontra carinho, amor, uma refeição gostosa, por que não? Onde tem paz e harmonia, porque tranquilidade é a maior necessidade e o maior desejo do homem quando eles voltam para casa. Porque certamente no estresse do dia a dia, tem que bater meta no trabalho, o estresse do trabalho, o estresse das contas, os problemas, vai enfrentando. Depois de tudo que passou, o que ele mais quer é um pouco de tranquilidade. E a mulher precisa atentar para isso, porque tem muitas mulheres que parece que estão esperando o marido com um taco de beisebol na mão. E o homem nem chegou em casa ainda, e ela já vai derramando sobre ele todas as suas insatisfações, seus problemas. Se aquiete, há tempo para todas as coisas. Salomão diz em Provérbios que há o tempo certo para as coisas.
Então, quando o seu marido ele chega em casa e que ele quer tranquilidade, você vai abraçá-lo com um abraço de 20 segundos, né? Você vai dar um beijo nele, você vai cuidar dele, e depois que ele fizer uma refeição gostosa, né? E ele vai estar sentado do seu lado, porque o lugar do seu marido é na sua casa, concorda comigo, minha irmã? Então você precisa transformar o seu lar num pedacinho do céu e não na antessala do inferno, porque a mulher quando quer ela consegue. Se a mulher quiser, ela transforma a casa na antessala do inferno. E Salomão diz assim, olha, lá em Provérbios, no capítulo 21, a mulher rixosa é uma goteira em cima da cabeça do homem. A mulher rixosa, briguenta, né? Aquela mulher insuportável é um instrumento de tortura para o homem. Gente, Salomão tem autoridade para falar essas coisas, hein? E com a sabedoria de Deus, ele colocou esse versículo lá em Provérbios, para que as mulheres saibam que Deus deu a elas a capacidade, a sabedoria para cuidar bem do seu lar, de tal maneira que o seu marido seja aceito, acolhido, cuidado, e assim, depois que ele estar cuidado ali, você apresente as necessidades, você compartilhe com ele, né, as demandas da casa e as demandas dos filhos. Amém, gente? Estamos juntos? Em Minas Gerais, eu creio que em Maringá também, aqui no Paraná, né, tem muitas fazendas, né, e as pessoas colocam assim, versículos bíblicos, né, alguns colocam frases talhadas em madeira. Lembro da história de uma mulher que na entrada da casa dela tinha escrito assim: esta casa pertence ao Senhor, né? Que frase linda. Mas as pessoas que passavam ali perto sempre ouviam assim, muita briga, muita confusão, né? Barulho de panela voando, gritaria. Aí um vizinho ficou tão incomodado que escreveu uma frase embaixo, de tal maneira que quem passava lia assim: esta casa pertence ao Senhor, mas está alugada para o diabo. Então, não, as mulheres sábias que edificam, que constroem a sua casa, elas compreendem essa necessidade do marido, cuidem bem da sua casa, acolhe o marido, e ali o seu marido satisfeito ao seu lado, você vai levar a vida adiante. Vamos lá, Ari, tem mais um aqui, não tem? É a última necessidade do homem, tá certo? Última necessidade do homem, que é o companheirismo. Geralmente nós achamos assim, que é a mulher. Não, o companheirismo é uma necessidade do homem, intrínseca a ele. Eu ainda não tive coragem de escrever, pastor Luciano, sobre isso, mas eu tenho uma tese que o homem experimentou o sentimento de solidão no jardim do Éden, né? Ele experimentou, embora não houvesse o pecado, algum sentimento assim de que falta alguém que me completa. E eu começo a pesquisar nas igrejas, que geralmente nas igrejas tem muitas mulheres viúvas. Na minha igreja tem várias mulheres viúvas, né? E eu converso com elas, eu falo: pastor, eu estou muito bem, meu marido agora é Jesus, né? Vou dedicar minha vida ao evangelho. Que bom, minha irmã, isso mesmo, fica tranquilo em relação a isso. Agora, de viúvo, eu tenho um só, e ele pede oração toda semana. Então, assim, ele está à procura. E eu fiquei pensando, gente, não é verdade que esse negócio tem a ver? Um homem tem uma necessidade da mulher que anda ao seu lado. Ele tem uma necessidade de companheirismo ainda maior. Uma mulher que possa abrir o coração, que possa conversar, compartilhar, confiar, estar junto. Geralmente o problema do casamento é o egoísmo, né? O marido que não pode ir ao shopping, ao supermercado com a mulher que não pode assistir um jogo do lado do marido, e geralmente quando vai assistir, torce para o time contrário, só para provocar o marido. Não, o companheirismo tem a ver com fazer as coisas juntas, né? Andar junto, compartilhar a vida. O seu marido, saiba disso, ele tem essa necessidade, que você seja verdadeiramente a companheira do seu marido, a melhor amiga que ele tem. É uma necessidade do homem. E por último, aí sim, última necessidade da mulher é
apoio na criação dos filhos. Eu quero terminar aqui citando este apoio na criação. Qual é a necessidade? Última necessidade da mulher é um apoio na criação dos filhos. E as irmãs vão concordar aqui comigo, até mesmo que vocês estão proibidos de discordar. Vocês concordam comigo que Deus jamais colocou um fardo sobre as mulheres de criar filhos sozinho? Claro. E essa é uma necessidade absoluta da mulher. Por diversas razões, o pai tem que participar integralmente na criação, na educação, na instrução e na disciplina dos filhos. Esta tarefa não pode ser delegada exclusivamente às esposas, muito menos à escola, nem à igreja. O homem, ele precisa participar ativamente na criação dos filhos. Esta é uma necessidade da mulher, sem dizer das necessidades que é do próprio filho, por causa de diversas razões, né? A necessidade que a mulher e o menino têm da presença masculina no lar. Khalil Gibran dizia que a barbárie de qualquer sociedade dista apenas 20 anos. É o tempo que você tem para criar o seu filho e a sua filha e eles começarem uma nova família, né? Qual é a nossa tragédia, gente? A tragédia da nossa geração é a ausência do pai no lar. E desde os tempos antigos, os homens já pensavam isso, que o homem sai para trabalhar e a criação dos filhos é com mulher. Por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, corrigindo este pensamento. Porque lá em Efésios capítulo 6, a palavra no original lá é masculino, nós aplicamos para homem e para mulher. Ele colocou lá em Efésios capítulo 6, que aquele mandamento ali, não é que a mulher não vai poder participar, claro, ela é mãe, mas a ênfase bíblica é no papel do homem. Pais, por isso que ele colocou pais lá, pater, é o homem. Vocês têm que criar os filhos na disciplina, e na admoestação do Senhor, Então, o marido, ele tem que participar integralmente. Já foi dito que pais gelados criam filhos sem emoção, pais estúpidos criam filhos fracos ou violentos, pais ausentes ou indiferentes podem até mesmo criar filhos com uma forte tendência homossexual, pais bêbados criam filhos que se tornam inseguros, pais mentirosos criam filhos sem caráter, pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis e pais irresponsáveis criam filhos sem perspectiva de futuro. A presença e a participação do pai no lar é de absoluta necessidade da esposa e é de absoluta necessidade também para os filhos. Veja, meus irmãos, eu quero terminar, eu quero concluir com essa frase. Eu sinceramente eu não sei se eu encontrei no livro ou se eu mesmo que escrevi. O casamento é a declaração de morte do egoísmo e a certidão de nascimento do altruísmo. Estava passando esses dias lá em Coronel Fabriciano, aí eu estava passando aquela música do Resgate. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Lembra dessa música dele? Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Vim de mais um calendário. Eu não sei, mas o marido tem que saber. Né? Todo aniversário de casamento é a morte do seu ego que está fazendo aniversário. E eu lembrei dessa música, eu lembrei dessa frase, porque o casamento é uma declaração de morte do egoísmo. No dia que você assinou aquele documento no cartório, você estava assinando a declaração de óbito do seu eu, do egoísmo, do narcisismo, do individualismo. E ao mesmo tempo você estava dando entrada na certidão de nascimento do altruísmo. Eu tenho essa convicção, termino aqui. Não há casamento tão ruim que não possa ser transformado. Não há casamento tão ruim que não possa ser transformado. Talvez você está silenciosamente vivenciando dias ruins no seu casamento. Você está no lugar certo. Você veio no acampamento certo. Porque aqui está o Senhor Jesus. E onde o Senhor Jesus está,
o milagre da transformação de água em vinho pode acontecer. Por que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? João chama de sinal. O sinal é mais do que o milagre, o sinal aponta para uma mensagem espiritual. Claro, a mensagem espiritual ali é de que Jesus veio fazer isso, transformar as nossas vidas da água para o vinho. E Ele veio transformar o nosso casamento da água para o vinho. O seu casamento pode experimentar um milagre de Jesus nesse final de semana. Amém? Mas você veio e fala assim: pastor, meu casamento é muito bom. Louvado seja Deus, mas não tem casamento tão bom que não possa ser melhorado. Porque naquela festa lá que Jesus interveio e operou, porque Ele foi convidado, Ele pegou, mandou colocar 6 talhas de água, e cabiam em cada talha uma média de 100 litros. Calcula aí, 6 vezes 100 dá quanto, gente? Porque nosso Deus é Deus de superabundância no casamento. Agora, quando levou para o mestre de cerimônia, ele provou, ele disse assim: uau, isso aqui é muito melhor. Porque geralmente se serve o melhor vinho, e depois que já perderam, tomaram muito e perderam a capacidade de distinguir, aí serve um inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Grave isso. O casamento que Jesus toca fica melhor. O casamento que Jesus toca fica melhor. E o seu casamento pode ser melhor, porque Jesus está aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos pedir a Deus: Senhor, eis aqui o nosso casamento. Nós queremos experimentar o melhor. Tem uma música de Fernandinho que diz assim: Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compare com o que está por vir. Uau, amém, que assim seja. Deus tem o melhor para o nosso casamento. E os tempos passados, difíceis, de falhas, de crise, de pecado, de erros, não se comparam com o que ainda está por vir no nosso casamento. Senhor Jesus, opera esse milagre no nosso casamento. Tudo que o Senhor toca fica melhor. Tudo que o Senhor toca fica melhor. E nós nos apresentamos aqui nesta manhã, dizendo que nós viemos para orar, para compartilhar da sua palavra e para experimentar um milagre do Senhor. Se algum casal passando tempos difíceis, de crise, ó Deus, que o Senhor transforme esse casamento da água para o vinho, porque o Senhor tem poder para fazer isso. E aqueles que têm vivenciado um casamento bom, a partir de hoje, experimente o melhor do Senhor. Para a nossa realização e alegria e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.